Fred, vou abrir com você trazendo a sua leitura do jogo, tá? Fica à vontade para fazer as suas observações em relação à escalação, em relação à história mesmo do jogo, que, apesar de ter sido com a Tombense, uma das equipes de nível técnico mais baixo, de aproveitamento e desempenho mais baixo aqui dessa edição 2022 da Série B, deu trabalho para o Sport, não foi um jogo tranquilo, o Sport precisou despertar aquela emoção no seu torcedor até abrir o placar e abrir caminho também para os 3 pontos, companheiro. Celso, a Tombense que, de certa forma, carregava com ela uma série de folclores que não são tão folclores assim, né, da Série B. Né? O próprio rebaixamento do Sport, no dia que o Sport caiu, o Thiago Medeiros fez aquela musiquinha, aquela paródia lá no Globo Esporte, o refrão da música já era com a Tombense, né? Eu não me lembro todo o refrão, mas lá vem a Tombense estragar o fim de semana da gente. Aí a Tombense me larga na Série B com 5 empates em 1-1. A CBF marca o jogo para 9h30 da sexta-feira. Sexta-feira, porra, parecia profecia, velho. Assim, exatamente. Ela carrega, né, todos os folclores, os estigmas e tudo que assusta na Série B, né? Que massacra na Série B. Então, o cara que saiu de casa para ir para a Ilha do Retiro, as mulheres que saíram de casa para ir para a Ilha do Retiro, todos levaram assim uma dose de risco considerável de fato, né, ter uma noite de sexta-feira virando pela madrugada de chateação, né, entrando pelo final de semana, porque o Sport vinha de uma partida, talvez a sua pior partida no ano, certamente, mas uma das piores partidas dos últimos tempos em Maceió. Vinha com o treinador naquela situação que é a pior situação possível, que é quando ele está basicamente demitido, quando não há mais convicção nenhuma no trabalho dele, mas ele é deixado por mais um jogo. Você deixa um trabalho em suspenso para ver se na sexta-feira, para ver se no jogo mais tranquilo em casa, consegue dar um passo, consegue mostrar a evolução, né? E dobrou a aposta que já tinha sido feita em relação ao Dalpozo. Então, tinha todo esse peso na partida e muitas dúvidas do que aconteceria. Tá? Eu, particularmente, e expressei isso no Twitter, eu acho que o que a gente viu em Maceió, as escolhas somadas à imensa dificuldade que o Sport teve para vencer as outras 2 partidas em casa, tá? A chance que o Sport chegou a ter, poderia ter sido mais incisivo para ganhar um dos 2 jogos que tinha feito fora nos empates contra Guarani e Criciúma. Tudo isso vinha pesando, né? Escolhas complicadas de Dalpozo, entrevistas, posturas. E quando se desenhou aquela derrota em Maceió e o calendário de maio, né? Inclusive agora que o Sport tinha uma semana para esse jogo, depois tem mais uma semana para o jogo da Chapecoense. O Sport em maio enfrenta adversários todos ganháveis. Né? Não tem jogo que o Sport diz, opa, aqui vou administrar o empate. Pode até administrar durante o decorrer da partida. Mas os 5 jogos de maio, tá, são todos jogos onde há uma possibilidade natural de vitória. Nem diria real, diria natural de vitória. Né? Então o Sport tem que aproveitar esse momento, porque depois disso a tabela naturalmente vai compensar. Vai vir Grêmio, vai vir Cruzeiro, vai vir Bahia, vai vir Náutico, vai vir Vasco, vai vir todo mundo de uma vez só. Então você precisa aproveitar esse momento. Você precisa surfar o calendário de maio sem desgaste físico, né? Estando bem na classificação, sem o desespero, e essa vitória era muito fundamental por isso. E você precisa estar sólido. Porque é Para muito mim era um diferente, risco né, Fred? Você entrar muito diferente. num calendário apertado, como que vai ser depois da sequência desses 5 próximos jogos, você entrar com tranquilidade, com um mínimo de tranquilidade, né? Pontuando, evoluindo o jogo, e você entrar tendo desperdiçado essa oportunidade que está se Naturalmente. abrindo para agora, né? A vitória de hoje já faz efeito direto em como o Já, time vai jogar e vai entrar em já. campo sexta-feira que vem na Arena Condá. Já tem efeito direto. Já tem efeito direto. E A eu tinha própria muita história do preocupação. jogo, né? Isso, eu tinha muita preocupação quanto a isso.
Tá? Por isso que eu queria a mudança mais cedo, porque esse jogo contra a Tombense era um jogo ganhável, era um jogo que tinha a obrigação de ganhar, que o Sport poderia e deveria dominar. E eu acho que com o novo treinador já conseguiria também. Tá? Se tivesse feito a mudança de Dalpozo, eu acho que o Sport seria igualmente favorito, até mais favorito, e teria, né, uma chance muito grande de vencer. E dentro de campo o que a gente viu foi isso. Tá? O Sport foi senhor absoluto do jogo, dono de todas as ações. Tá? Claro que ser dono de todas as ações para esse Sport 2022 não significa que você vai ser avassalador. Não é um time avassalador. Não é um time que consegue, mesmo tendo a bola o tempo todo, não consegue ir para o vestiário. Foi para o vestiário com 0-0. Mas não foi para o vestiário com 3, 4 chances perdidas. Não foi. Né? Foi pro vestiário ali com chances que poderiam ter sido chances, jogadas que poderiam ter tido um desfecho melhor. Tá? E você não teve nada muito efetivo, muito no primeiro tempo. Né? Teve um chute de Kaique de fora da área, né, que Felipe valoriza até um pouco a defesa, algumas bolas que rondaram, mas nada efetivamente com a eminência absoluta de gol. Mas o domínio era total. E aí esse time do Sport ele tem uma característica positiva. Tá? Se ele não é avassalador quando domina, ele também não é desesperado quando o gol não sai. São 3 jogos em casa e o time fez nos 3 jogos os gols no segundo tempo e o time foi bem cauteloso. O time foi bem responsável. Tá? Eu acho que o jogo que ele até abriu um pouquinho mais foi o primeiro. Mas contra o Ituano e contra a Tombense, o Sport basicamente não correu risco. Tá? A maior chance de gol da Tombense é uma cabeçada no primeiro tempo ainda. Né? De uma bola parada, que nem falta foi, aquelas coisas do futebol. Mas no segundo tempo, o Sport foi mais decisivo e fez mudanças que melhoram o time. E essa talvez seja a essência da análise do jogo de hoje. O Sport tinha um banco de reservas mais qualificado do que de costume. A prova disso é que a substituição determinante para o primeiro gol, ela sai Kaique e entra Búfalo. E Búfalo, mesmo antes do gol, já tinha mostrado porque ele é o titular dessa temporada. Entrou bem, trabalhou bem a bola, criou, ajudou, né? Triangulou muito melhor com os dois lados do que Kaique vinha fazendo, do que Kaique fez desde que chegou. E ainda na primeira boa chance, ele faz aquele gol de camisa 9, né? Se antecipa bem, faz tudo certo. E dá um alívio, né? Porque o Buffalo vinha fazendo uma boa temporada, se machucou, o Sport penou aí sem ele, na volta dele já volta fazendo gol e já volta jogando bem. Com poucos A segunda minutos, né, sub... em campo, né? Bela é. movimentação ali de segundo pau, chega inteiro. Boa movimentação mesmo. E aí, Celso, a segunda substituição, já com 20 e tantos minutos, com Everton Felipe cansado, ela também diz muito, tá? Porque entra Giovani também entra bem novamente, joga fácil. Giovani é um cara que joga fácil. Mas A gente não Everton sabe. tava bem, né? Não, eu ia chegar nisso. Ah, tá. A gente não sabe quanto tempo o Giovani vai aguentar por partida e afins, mas ele é um cara que joga fácil. E por que eu acho que ela é uma substituição importante para comentar? Justamente pelo que Cássio trouxe. Veja só. Qual é o saldo do esporte nesse, nessa semana? Tá? O esporte começa o jogo com Everton Felipe, que já foi uma diferença enorme em relação a Nares, que começou contra o CSA. E depois Everton Felipe é substituído por Giovani. E hoje, Dalpozo ele tem em mãos Everton Felipe, Giovani e Blas. Blas ele usa pouquíssimo ali na meia, mas ele tem esses 3 jogadores. E ainda pode dizer que se precisar, não tiver com os 3, ainda tem Alanzinho. E em algumas situações de jogo, como aconteceu contra o Ituano, ele pode até botar Juba ali. O que não pode mais, Dalpozo, é colocar Nares, como ele colocou sábado, e já tinha Everton Felipe, e já tinha Blas, só não tinha Giovani. Então, assim, é inevitável a gente fazer elos entre o jogo dessa sexta e o jogo de sábado, porque não precisava ter entrado com aquele time. Não precisava ter colocado Nares de meia, quando Nares, uma semana antes,
entrou no segundo tempo como segundo volante e foi muito bem contra o Ituano. Então, o Dalpozo, ele tem que, de alguma forma, focar na qualidade que o grupo tem, onde não tem qualidade, onde tem, e onde tem, proteger essa qualidade. Não dá para ficar inventando, não dá para ficar forçando. No sábado, ele foi com Fabinho e Ronaldo. Ronaldo como segundo volante. Tá? Fabinho fazendo a estreia. Para mim, é uma decisão bem estranha de Dalpozo, que ele nunca explicou bem. Tá? Porque ele tirou Bruno. Ele tinha que mexer o William Oliveira, que não estava em condição de jogo, e ele desfez tudo que ele tinha trabalhado, porque ele tirou Bruno sem nenhuma explicação. Por quê? Tem medo de colocar Fabinho e não colocar Ronaldo, porque Ronaldo é líder do grupo. Aí tem que colocar o combo para tentar manter o ambiente. Tem O medo que de soa Ronaldo. é isso mesmo, viu, Fred? Tem medo de Veja, Ronaldo. essa é a justificativa mais factível, mais concreta que eu tive acesso a partir dessa escolha dele. Isso. E aí, Celso, foi um horror, né? Em Maceió. Foi um horror. Um meio-campo todo Horrível, novo. pô. Lucas Horrível, Hernandes horrível, jogando pela horrível. primeira vez ali, já que Sander não jogava. E aquilo que a gente falou daquela saída de bola que não conseguia sair, ele manteve, deixou tudo e o time foi se impressionando. Claro que até o 0-0 ia vir por Maílson. E acaba não vindo por Maílson. Mas, porra, era o 0-0 assim com o pior dos roteiros. Então, Celso, há uma evolução em relação a banco de reserva, há uma evolução em relação à qualidade no elenco, né? O Sport só não tem essas opções nas pontas, mas aí ele vai sofrendo mesmo a temporada toda, pelo menos até a 19ª rodada, depois ver se acha alguém, não é fácil achar, mas pode sobrar alguém ali da Série A para tentar ajustar essas pontas, né? Mas eu acho que o caminho está traçado, não é tão difícil. O time do Sport é um time competitivo, que, se ajustado da medida certa e se conduzido da forma correta, ele vai ser competitivo. Eu não vejo o esporte como um time que eu digo assim, ó, vai subir. Não acho que dá para carimbar. Eu só carimbo o Grêmio, inclusive. Eu não carimbo nem o Bahia, nem o Cruzeiro. Só carimbo o Grêmio. Eu acho que o Grêmio está na Série A. Tem muita qualidade. Seria absurdo não estar. Tem que ter muito erro para não estar. Dalpozo subiria o Grêmio. Tá? Os erros que ele comete no Grêmio daria para equalizar. No esporte eu não sei. Então, assim, Dalpozo ganha uma sobrevida, mas não pode, contra a Chapecoense, esquecer tudo o que aconteceu na ilha e cometer erros, sobretudo quando tiver problemas no elenco, tá? Porque com todo mundo à disposição é mais fácil. Mas quando tem problemas é preciso fazer escolhas que sejam coerentes, escolhas que valorizem onde existe qualidade. Eu acho que quando ele fez isso nessa sexta-feira foi suficiente para o Sport se impor diante de mais um adversário muito fraco, tá? Um adversário muito fraco, mas o Sport não tem nada a ver com isso. É a divisão que ele joga, é o adversário que ele joga, e se ganha assim. Se ganha com amplo domínio, se ganha sem correr riscos, e acho que o É Sport porque fez a quando parte dele. joga, a primeira, o esporte é fraco para outros. Assim, é do futebol, né? Assim, também está sendo fraco para o esporte, e, enfim, é a situação do momento mesmo. Tem razão. Exato. E é de fato, né? E é de fato isso que o Tombense está mostrando. Eu sempre confundo o Tombense e a Embora Tombense. estivesse invicto, viu? Assim, Exato. é fraco, mas não tinha sido batido por ninguém ainda. E nem vencido também, né? Não, Esse mas é o imagina Tombense, né? no cenário onde ele é uma peça dentro dos que estão brigando para o acesso, e, por exemplo, dentre esses times, ele jogou com o Vasco e Cruzeiro, por exemplo. Ele não foi batido nem por Vasco e Cruzeiro. Então, assim, ele enfrentou times que estão nessa briga pelo acesso e não perdeu. Ficou Assim, muito independente perto de ter fazer ganho. 2-0 no Vasco, Cássio. Ficou muito perto de fazer 2-0 no E Vasco, tomou um gol o Cruzeiro anulado por. no fim, né? O Cruzeiro E empatou, deu ele fez gol em ao pênalti Cruzeiro, também. né? E também tinha tido gol anulado, né? Mas, assim, eu estou falando só os cenários que ele complicou outros concorrentes ao acesso, mas me pareceu um time muito fraco.